Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Eu me chamo Alana, sou natural da cidade de Campo Formoso. Estou aqui a convite do canal Arte de Ser para dar o meu testemunho. O meu testemunho de fé está completando 1 ano e 8 meses e é sobre a chegada do meu filho Levi ao mundo. Levi chegou ao mundo no dia 23 de março de 2024 e assim que ele nasceu, ele não teve nenhuma reação, ele não chorou, ele estava desacordado. Então ele passou por um processo de reanimação que foi sem sucesso e precisou então ser transferido para neonatal. Quando ele chegou na neonatal, 2 horas após o seu nascimento, ele teve uma convulsão, ele precisou ser medicado, entubado. Eu estava ali ainda na sala de parto com meu esposo e a gente estava sem notícias sobre Levi. E a única coisa que a gente sabia fazer era orar. A gente se apegou ali naquele momento, né? Aí a gente, no silêncio dos nossos corações, a gente fazia oração pela vida de Levi. E eu pedia que todos os meus familiares também rezassem pela vida de Levi. Um momento depois, eu fui transferida para um quarto, e a médica chegou até a gente, algumas horas depois, para falar sobre a situação delicada de Levi e que ele precisaria ser transferido para um hospital mais equipado, né? E ali, então, começou a luta, né? Pela regulação de Levi para que a gente conseguisse transferir ele daquele hospital quanto antes. E nesse meio tempo de angústia, de também muita fé, minha mãe e minha tia, elas propuseram batizar Levi. Prontamente, eu e meu esposo, a gente abraçou essa ideia e elas foram atrás do Frei. Encontraram o Frei Williams. Frei Williams aceitou então ir até o hospital batizar Levi. E ali, ainda debilitada do parto, eu consegui me levantar e a gente foi até a neonatal, para que a gente conseguisse então realizar o batizado de Levi. Eu, meu esposo, o Frei ali e a equipe médica também ao redor. E ali estava vendo meu filho pela primeira vez, como estava igual um anjinho dormindo, tão lindo. E foi um momento de muita emoção, né? E naquele momento o milagre, ele já estava sendo operado. A gente conseguiu uma regulação no mesmo dia. E no outro dia, a gente conseguiu então ser transferido para o EC, que é o Hospital da Criança em Feira de Santana. A gente foi numa UTI móvel, eu, Levi e os médicos e uma enfermeira também. Chegando lá, eu resolvi algumas partes burocráticas, Levi foi sendo encaminhado para a UTI e depois de algumas horas eu consegui então ter acesso ao meu filho. E ali naquela UTI a gente passou 7 dias. 7 dias de muita angústia, mas também de muita esperança e muita fé. Ele passou por muitos exames, nenhum encontrava nenhuma alteração, graças a Deus. Fez exames na cabecinha para ver se tinha alguma alteração, não achava nada. Era sempre um momento de alegria a cada notícia que os médicos davam. E a gente via também a alegria da própria equipe médica, né? Em ver que Levi estava bem. Então, após esses 7 dias, a gente conseguiu sair da UTI. E eu gostaria também de dizer que quando eu estava ali naquela UTI, tinha um companheiro inseparável, que era o Terço. Esse foi até um presente que ele me deu no Dia dos Pais para o papai dele. E eu estava ali. Desde o dia 23 de março, me apeguei ao meu Terço, a mãezinha do céu, pedindo a intercessão da mãezinha do céu pelo meu filho, pela vida também de outros bebês que estavam ali, de outras mães que estavam passando por situações mais delicadas ainda que a minha. E em frente ao meu filho, mesmo não podendo levar alguns objetos para a UTI, eu colocava o meu terço dentro do bolso da roupa que era cedida pelo hospital e rezava ali o meu terço todos os dias. Todos os dias eu orava com muita fé, porque eu sabia que meu filho ia sair daquela situação. Eu tinha fé que eu ia voltar para casa com meu filho. E foi assim que Deus fez, que Deus honrou, né? Após 7 dias a gente foi transferido para um outro setor,
ainda no hospital, porque Levi precisava aprender a mamar, né? Até o momento ele estava só sendo alimentado pela sonda e eu não tinha conseguido ainda amamentá-lo. E depois de alguns dias, ele mesmo ainda fraquinho conseguiu, então, mamar pela primeira vez. Eu escutei o choro do meu filho após dias, foi uma grande emoção. Na verdade, sempre é uma grande emoção falar sobre esse testemunho. Não é o primeiro vídeo que eu tô tentando fazer, já chorei muito tentando falar sobre esse meu testemunho, porque eu revivo, né, todo aquele momento, toda aquela angústia daquele primeiro dia, daquele dia 23, que não foi fácil, né? Mas hoje eu tenho meu testemunho vivo aqui na minha casa, graças a Deus. Então, após esses dias tão angustiantes, no dia 10 de abril de 2024, a gente conseguiu voltar para casa com nossos filhos no braço. Mesmo a equipe médica falando que muitas vezes a gente poderia precisar de um acompanhamento mais profundo, né, com Levi, de outra equipe, de profissionais como fisioterapeutas, o neuropediatra. Hoje, Levi, apesar de ter tido um momento durante o parto que ele ficou sem oxigênio, hoje Levi não tem nenhuma sequela, para agradecer a Deus, né, por isso. Eu sou imensamente grata a Deus por Ele ter me devolvido o meu filho com tanta saúde. Hoje Levi tem 1 ano e 8 meses, é uma criança esperta, uma criança que já fala tudo, sabe identificar todos os familiares, as cores, os animais, tantas coisas que por tantas vezes surpreendem a gente. E esse é o meu testemunho de fé, o meu testemunho lindo. E eu gostaria também de deixar uma mensagem para você que está passando por uma situação difícil, que muitas vezes você acha que não tem uma solução. Eu hoje sou um testemunho vivo de que mesmo ali diante daquela situação que eu achei que não teria solução, eu não perdi a fé. Eu orei intensamente pelo meu filho todos os dias, até que eu consegui sair com meu filho daquele hospital. Eu voltei com meus filhos para casa. Um certo dia, até durante essa minha estadia no hospital, eu estava com um terço na mão e entrou uma fisioterapeuta e ela viu, né, eu fazendo a oração do Santo Terço. Ela disse: "Não, mamãe, não pare não, pode continuar, eu espero." Porque uma mãe que ora pelo seu filho, ela é capaz de mudar qualquer situação. E foi assim que aconteceu. Então, que você ore, que você não perca a fé, que você tenha fé que tudo vai mudar. E que no final, Deus nunca desampara os seus filhos amados e que sempre será feita a vontade dele. Eu gostaria também de agradecer imensamente ao convite do canal Arte de Ser para estar aqui dando meu testemunho, esse testemunho tão lindo que Deus me deu a oportunidade de testemunhar essa minha vivência, né? Graças a Deus o meu filho tá aqui, cheio de vida, cheio de saúde, e é um amor das nossas vidas, da nossa família. Eu sempre digo que todos nós precisamos do Levi. Hoje eu tenho 2 milagres, ele é meu milagre, mas eu tenho 2 milagres que é a minha outra filha, né? Porque a vida ela já é um milagre, a vida em si ela já é um lindo milagre, um milagre de Deus, né? Mas testemunhar com tanta força, com tanta fé, tudo que a gente viveu é ainda mais lindo. Eu sou muito agraciada por isso, por ter meu filho, e gostaria também de pedir para que vocês possam se inscrever aqui no canal A Arte de Ser, esse canal abençoado que vai levar ainda mais a palavra de Deus para tantas pessoas. Tantos testemunhos lindos como esse, terão vários testemunhos lindos, né, de pessoas que também vivenciaram situações em que a fé, ela se mostrou poderosa. E eu peço então que possam se inscrever, né, possam comentar, compartilhar, e que Deus abençoe a todos vocês. E mais uma vez, muito obrigada.